Boa noite, graça e paz. É um prazer conhecê-los, finalmente, né? Nós estamos morando aqui desde dezembro, me mudei para cá em dezembro. Estamos vindo lá do Mato Grosso do Sul, em uma cidade chamada Chapadão do Sul. Alguém conhece? Nunca ouviram falar? Já? Então, nós viemos do Mato Grosso do Sul. É porque quando eu cheguei lá e falava assim, Mato Grosso, o pessoal me corrigia. Porque lá tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São dois estados diferentes, né? Um é a capital, é Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, e a outra é Cuiabá. Mas nós ficamos lá durante 4 anos, né? Quase 5 anos, né? Minha esposa está me corrigindo ali, 5 anos. E Deus nos direcionou para cá, para Minas. Eu sou natural do Paraná, lá de perto de Ponta Grossa, uma cidade chamada Jaguariaíva, próximo de Curitiba, ali, aquela região. Mas já saí de lá quando tinha 19 anos, fui para a faculdade e retornei umas vezes enquanto os meus pais eram vivos. Depois que meus pais faleceram, não voltei mais para lá, né? Nossa família mora em Londrina, meus irmãos, minha sogra mora em Ibiporã, próximo de Londrina, e os meus cunhados moram em São Paulo. E hoje estamos em Minas, né? Pastoreamos em Paraná, Mato Grosso do Sul e agora Minas Gerais. Mas estamos gostando, né, do acolhimento mineiro, estamos gostando assim dessa simpatia do povo, né, e viemos para esse novo desafio, né? Todo campo é um desafio, mas ficamos felizes, amados, de estar aqui, de estar conhecendo o pastor Guilherme. Eu conheci o ano passado no Congresso de Pastores da IPI, foi a primeira vez que nós nos vimos, né? Nós conversamos ali, trocamos umas ideias, e agora Deus permitiu que nós hoje tomamos um café juntos hoje, né? Eu com a esposa dele também, e estamos aqui. Espero que Deus possa ministrar a sua vida, a palavra que tem hoje, amém, amados? Então vamos lá, eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração aqui. Essa palavra, ela me acompanha já há alguns anos, né? Como pastor, nós estamos na IPI há 22 anos, há 21 anos, né? No Ministério Pastoral da IPI. E nesses anos, nós temos um acervo de pregações, de ministrações, né? Claro, nós estamos sempre também buscando um maná novo, todo dia. Mas eu separei uma palavra aqui hoje do nosso acervo, que é uma palavra assim que, penso eu, que pode trazer ao teu coração aí um ensino e ao mesmo tempo também um tempo de quebrantamento e intimidade com Deus. Amém, amados? No final, depois eu quero orar com você, nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de buscar a presença de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, lá no profeta Isaías, capítulo de número 57, verso 15. Isaías, capítulo 57, verso 15. São vários textos, né? Eu vou fazer uma pregação aqui temática, mas você vai acompanhando comigo aí o raciocínio do assunto. É um assunto muito interessante. Isaías capítulo 57, verso 15. Já encontrou, amém? Acho que você vai acompanhar aqui pelo telão também. Não sei se a versão vai ser a mesma, mas você acompanha aí. É o mesmo. Você sabe que eu não sei? É que já está anotado aqui, pronto, eu não coloquei aqui. Eu acho que é Almeida atualizada, eu acho. Mas vamos ver. Eu acho, talvez seja essa aí mesmo, vamos lá. Você vai identificando aí. Porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e quebrantado, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? É essa mesmo? É, essa aí mesmo. Então tá lá, ó. É Almeida, né? Vamos lá. Outro texto, antes da gente continuar, Salmo 51, 17, para completar esse texto aí, veja aí o Salmo 51, 17, onde o salmista Davi escreveu algo interessante. Salmo 51, 17, diz o seguinte aí: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará, ó Deus. Amém, amados? Veja, eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre um tema que é bem interessante e pertinente para os nossos dias, que é quebrantamento. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, quebrantamento.
Embora seja um tema muito conhecido nosso, no nosso vocabulário de crentes, né? Nós temos muitas palavras que nós usamos no dia a dia, mas o quebrantamento, ele está dentro desse vocabulário, mas a questão é a seguinte, né? A reflexão nossa hoje vai ser sobre o quanto estamos quebrantados, o quanto estamos nos rendendo a esse quebrantamento. Então veja só que interessante, né? A palavra quebrantamento, eu quero primeiro dar uma introdução para você entender. A palavra quebrantamento significa enfraquecido, abatido ou sem forças. Ele é o particípio do passado do verbo quebrantar, cuja origem etimológica do latim é uma palavra chamada crepare. Crepare, né? Lembre do crepe, né? Mas é uma palavra chamada crepare. Crepare significa quebrar, estalar ou rachar. Então veja que interessante o significado da palavra. E nesses dois textos que eu separei aqui já no início, Isaías fala que, diz assim, que Deus, porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito e também com contrito e quebrantado de coração. Depois o salmista, no Salmo 51:17 que lemos, também diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então veja que interessante, né? O quão importante é nós termos um coração quebrantado. Na palavra, né, na Bíblia, a palavra quebrantado, ela surge em algumas passagens como um significado de enfraquecido. Por exemplo, lá no livro de Jó capítulo 17, versículo de número 1, o Jó passando por toda aquela situação que nós já conhecemos, né, de sofrimento, de lutas, de perdas, diz lá em Jó 17:1 o seguinte: o meu espírito está quebrantado, e os meus dias se extinguem, e a sepultura me está preparada. Nesse contexto aqui, o Jó estava se referindo a um coração enfraquecido, devido à circunstância que ele estava vivendo, devido àquela luta, né, que estava passando, a perda de filhos, a perda das propriedades, a perda dos rebanhos, né, a doença, toda uma situação que ele estava vivendo. Agora veja, já no Salmo de número 34, verso 18, Salmo 34, 18, se os irmãos quiserem ir anotando, colocando aqui, por favor, mas eu vou lendo aqui de maneira assim, dinâmica, para a gente andar rápido, tá? Para dar tempo. O pastor disse que eu posso pregar até meia-noite. Não sei se procede, né? Aí, né? Tá bom? Mas fica tranquilo. Meia-noite eu já vou estar na minha casa dormindo, provavelmente, né? Então, mas vamos lá. Salmo de número 34, 18 diz: que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Então dá uma mexida com o teu irmão aí do lado e fala para ele assim: o Senhor está perto daquele que é quebrantado. Amém, amados? Então aqui nós já temos uma primeira questão importante: termos um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que não está endurecido, é um coração que foi transformado por Deus. Agora veja que quebrantamento é nós sabermos que somos, né, e reconhecemos as nossas limitações. Ser quebrantado é você reconhecer isso, reconhecer que nós dependemos de Deus, reconhecer que nós somos limitados, reconhecer que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então não significa ter um semblante triste, melancólico, ser abatido, né, nunca sorrir, só chorar, porque quando fala-se de quebrantado também, nós que estamos na igreja, né, constantemente, no meio, por exemplo, do louvor, da adoração, às vezes uma pessoa chora, às vezes uma pessoa derrama uma lágrima, né, a gente olha para ela derramando lágrimas, puxa, olha lá, ela está quebrantada. Isso também é quebrantamento, mas o quebrantamento vai além disso. O quebrantamento é você se render, não só aqui na igreja, mas aí fora. É você ter a tua vida rendida. Tudo que você faz, o Senhor está no controle. Tudo que você faz está no centro da vontade dEle. Isso é ser quebrantado. Agora veja que interessante, né? Continuando aqui o raciocínio, o quebrantamento ele não é um sentimento, mas é uma decisão. Você que decide se você vai ser quebrantado ou não. Agora que você sabe disso,
O quebrantamento, ele não é uma experiência única, mas ele é um processo, ele é algo contínuo. A gente vai se quebrantando à medida que a nossa vida cristã vai caminhando. Porque tem dias que não é fácil, amados, não é verdade? As lutas, as dificuldades, as crises, né, situações que enfrentamos. Por exemplo, falei aqui agora há pouco de Jó. Jó disse que estava quebrantado, mas no aspecto de enfraquecido, devido a toda aquela situação que ele vivia. E nós, às vezes, nos sentimos assim também. Mas o quebrantamento é você se render, entregar e saber que Deus é soberano e está no controle de tudo aquilo que está acontecendo. Agora, veja só, o quebrantamento, ele é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida de Deus flua em nós. O quebrantamento passa a ser isso, uma rendição completa. E eu quero refletir com você numa pergunta aqui, e fazer para você ela, o seguinte: você está quebrantado? Você tem uma vida quebrantada? Ou você deseja hoje viver esse quebrantamento? Veja que há um teólogo que eu gosto bastante, o R.C. Sproul, ele disse uma frase interessante. Ele diz assim: o quebrantamento é o reconhecimento de que somos totalmente incapazes de nos salvar e que precisamos desesperadamente da graça de Deus. É o que nós cantamos aqui agora há pouco, naquela música da Raquel Novaes, né? A graça de Deus, nós dependemos dessa graça. Então nós podemos concluir aqui que, nessa introdução, que quebrantar ou ser quebrantado significa ser transformado. O quanto você tem sido transformado. Veja que tem um pastor lá em Curitiba, eu já li alguns livros dele, acredito que o pastor Guilherme já deve ter ouvido falar nele, o pastor Pascoal Piragini. O pastor Pascoal Piragini é um escritor, e uma vez caiu nas minhas mãos um livro dele, é um livreto de bolso assim, e esse livreto tem como tema as orações que Deus gostaria de ouvir. É um livreto assim muito interessante, e ele foi muito feliz, creio eu, em escrever o livro, né? Deus o ungiu de tal maneira para esse livro, porque esse livro incomoda a gente na hora de ler, porque é um livro pequeno, de fácil entendimento, mas em cada capítulo ele fala sobre algumas orações que Deus espera que nós façamos e nós não fazemos. E uma dessas, não vou falar de todas, né, esse é um outro assunto, talvez uma outra pregação até, mas uma dessas orações, um desses capítulos é quando nós oramos assim: Senhor, quebranta-me. Ele escreveu um capítulo todo dizendo assim: Senhor, quebranta-me. Quantas vezes isso faz parte da nossa vida de oração diária? Chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser quebrantado. Eu preciso ser rendido, eu preciso ser tocado, transformado. Agora veja que interessante, né? Ele diz no livro dele, nesse capítulo lá, eu separei uma frase aqui para nós, ele diz assim: há coisas que não queremos ver, há coisas que não queremos aceitar, há coisas que não queremos mudar. Nós encontramos para elas todas as desculpas possíveis. São estas coisas que Deus tem que destruir em nós, pois elas são os nossos tesouros e as nossas paixões, ainda que digamos que não são. Olha só, forte, não é? Verdade? Se nós começarmos a olhar para dentro de nós, fazemos o apóstolo Paulo, eu gosto daquele texto, né, que a gente usa muito na Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos estar nos examinando constantemente, e há coisas dentro de nós que às vezes o quebrantamento não chegou lá ainda, não quebrou aquilo ainda. Lembra lá no começo eu disse que a palavra quebrantamento significa quebrar, estalar e rachar. No bom sentido da palavra, não me entendam mal, por favor, mas Deus tem que rachar nós ainda. Tem coisa que tem que ser quebrado, tem coisa que tem que estalar dentro de nós, para nós nos transformarmos naquilo que Deus quer ainda. Agora veja que interessante também, eu li, quando eu estava preparando essa palavra, a origem dessa palavra aqui, que eu estou falando com você hoje, ela aconteceu alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando no Paraná, e um amigo meu convidou-me para ministrar, no meio da semana, em um culto parecido com esse, numa noite da esperança, e ele disse assim: pastor, eu queria te convidar para pregar aqui na nossa igreja, mas nós estamos com temas,
E o tema que eu queria lançar para você, o desafio, era falar de quebrantamento. Então, foi ali que eu desenvolvi isso que eu estou falando para você agora. E foi interessante, porque eu nunca tinha pregado especificamente sobre esse tema. E para mim foi assim, foi um rachar na minha vida, né? Um estalar na minha vida, e uma transformação em áreas da minha vida que eu não sabia que eu precisava ser mudado ainda. Agora veja, quando eu estava nessa pesquisa, eu fui ler sobre a palavra quebrantar, fazer uma pesquisa sobre ela, e eu li, numa ocasião, que a palavra quebrantamento, que foi o que marcou meu coração, ela fala sobre, eu li isso num livro contando essa história, vou contar para você, que dentro de um aras, eu não sei se tem aras aqui na cidade, tem aras por aqui? Tem? Talvez os irmãos até saibam mais do que eu, porque eu não conheço tanto a lida do aras. Mas dentro de um aras, tem os cavalos. E quando um cavalo precisa ser domado, colocam ele dentro de um cercado. Até um dia eu fui numa igreja, um irmão falou para mim o nome, já não lembro mais, é um nome bem incomum assim. Mas é um cercado, o cavalo fica ali, o cercado é circular, e o cavalo fica ali dentro, e fica um peão, né, ou domador, vamos colocar dessa forma, ele coloca no cavalo um cabresto, né, na cabeça dele, com uma corda, e fica assim, ele fica dias com o cavalo andando em círculos. Dias não o tempo inteiro, né, claro. Anda um pouco, guarda o cavalo, depois no outro dia pega de novo e tal, e vai ficar fazendo isso. Esse exercício é um exercício de doma. É para preparar o cavalo para alguém subir nele, para ele ficar pronto para ser montado. E, para minha surpresa, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri que o termo usado para isso é quebrantamento. Eles estão quebrantando o cavalo. Eu não quero chamar ninguém de cavalo, nós não somos cavalos, né? Mas às vezes nós precisamos ser domados. Não é verdade? Não tem tudo a ver? Quando a gente pensa dessa forma e olha esse exercício de doma, nós entendemos assim que às vezes nós somos selvagens para Deus. Às vezes existem áreas da nossa vida que Deus precisa nos domar. E esse efeito de doma se chama quebrantamento. Olha que interessante. Não faz todo sentido para nós? Agora veja que interessante, né? Quando nós olhamos para a palavra, nós também olhamos lá para Jeremias capítulo 18, eu não vou ler o texto lá, mas diz que Jeremias foi levado por Deus até a casa do oleiro. Lembra dessa história? E lá na casa do oleiro, olhando toda aquela situação do oleiro fazendo um vaso de barro, Jeremias não entendeu a mensagem e perguntou para Deus: o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? E Deus disse para ele assim, ó: a tua vida é esse vaso nas minhas mãos e eu sou o oleiro. E se a tua vida não tiver do jeito que eu quero, quebra-se o vaso e refaz tudo de novo. Então, encaixa novamente com aquela conceito lá no início de rachar, de estalar e de quebrar. Às vezes Deus precisa nos quebrar, amados, para a gente ser quebrantado, para a gente estar sendo moldado na mão dEle, nos tornarmos a pessoa que Ele quer que sejamos. Então veja que interessante. Agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor que está em nós. Poderíamos, em outras versões bíblicas, eu já vi outras versões que diz assim: todo o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos quebrantados de glória em glória. Então, cada culto que você vem aqui na igreja, cada momento de intimidade com Deus, cada momento de devocional, cada momento de oração, cada palavra, cada mensagem, é um momento de quebrantamento. É um momento onde você está sendo transformado de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. Agora veja que interessante, né? O quebrantamento ele acontece a partir do momento que você busca ter uma experiência com Deus. Quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Eu não estou falando de experiencialismos, mas eu estou falando de uma experiência real. Sabe aquele momento que você chorou, aquele momento que você não esperava,
Você estava de repente orando no seu quarto e percebeu que algo mudou ali dentro, aquele ambiente. Às vezes viajando de carro, às vezes tomando banho, às vezes na própria igreja, não sei, porque Deus ele não tem um local específico. Mas Deus ele nos surpreende às vezes com a presença dele. E quando essa presença vem sobre nossas vidas, o que acontece? Nessa experiência que vem, nós somos quebrantados. Isaías capítulo 6, verso 1, é um texto muito conhecido, diz assim que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. E lá no verso 5 ele diz assim: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que interessante, né? O Isaías teve aqui o quê? Uma experiência com Deus. Ele entrou naquele templo, e só estava ele lá dentro do templo, quando encheu da glória de Deus. E essa glória foi tão impactante na vida dele, ou tão transformadora, ou tão quebrantadora, que ele reconheceu que precisava ser modificado. Que ele precisava de algo novo na vida dele. Agora, caminhando aqui ainda, amados, veja só que interessante, né? Eu quero ainda aqui ver com você algumas bênçãos que o quebrantamento traz. Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Nós temos, infelizmente, em nós, não sei se é felizmente ou infelizmente, sempre uma pergunta assim: pastor, o que eu ganho com isso? A gente sempre está esperando um resultado. O que eu ganho de ser quebrantado? O que eu ganho de servir a igreja? O que eu ganho de ir no culto? Então, amados, veja o que você ganha por você ser quebrantado. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, no famoso Sermão da Montanha, né, de Jesus, ele diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões de Bíblia vem escrito bem-aventurados humildes, e entre parênteses está escrito quebrantados, os de espírito. Então veja, você ganha já de cara o quê? O reino dos céus. Agora veja só, vamos enumerar aqui alguns ganhos interessantes do quebrantamento. Primeiro, Salmo 34, 18. Eu até citei ele já aqui no começo, mas diz assim, Salmo 34, 18: que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha aqui. O que eu ganho com isso, pastor? Ora, Deus se aproxima do quebrantado. Então Deus está perto de você. Se você tem um coração quebrantado, Deus está perto. Essa é uma primeira questão muito importante. Isso você tem que compreender. Isso acontece porque estamos livres para adorar a Deus e já não estamos mais preocupados com opiniões alheias e nem proteger a nossa reputação, porque nós estamos cheios do Espírito Santo e já podemos adorar a Deus. Isso é uma questão muito interessante. Deus está perto. Segunda bênção do quebrantamento, Salmo 116, versículo 1 e 2. Salmo 116, 1 e 2. A palavra diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Então, a segunda bênção é, o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. Quando nós estamos quebrantados, a nossa adoração e o nosso amor por Deus, ele flui de uma maneira mais intensa. Isso acontece porque nós estamos livres para poder adorar, né? Nós estamos livres para poder fluir na presença de Deus. Uma terceira bênção ainda está em Mateus 7, verso 16 ao verso 20. Diz assim: porque os seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mas toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Terceira bênção, o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Um coração quebrantado, ele produz frutos. Um coração quebrantado tem a tendência a falar para os outros sobre isso. Um coração quebrantado reflete a glória de Deus onde vai. Um coração quebrantado, lá no trabalho, no emprego, no comércio, na rua, na família, onde você está, você é luz, você é sal. Onde você está, você pode produzir outros frutos, porque as pessoas podem ver isso em você. Agora veja, quarta bênção. A quarta bênção do quebrantamento, 2 Coríntios 7,14. Se o meu povo, eu gosto bastante desse texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A quarta bênção, o quebrantamento traz avivamento. O quebrantamento traz avivamento. Amados, nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que brilha, uma igreja que reflete a glória. O derramamento do Espírito Santo, né, ele vem sobre a igreja. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 2, nós vemos ali, né, a igreja primitiva nascendo, e ali vindo o Espírito Santo, e nós vemos ali as reações que aconteceram, nós vimos ali as pessoas sendo tocadas. Diz ali que a igreja ia acrescentando pessoas na igreja. Por quê? Por causa da igreja quebrantada, porque o quebrantamento está ligado diretamente com o Espírito Santo. É Ele que vai amolecendo o coração, quebrando a dureza. Agora veja, o quebrantamento, eu vou ler para você uma frase aqui do Martim Lutero. Martim Lutero disse assim, o quebrantamento é o trabalho de Deus em nós, para que possamos ver nossa necessidade constante da sua graça. Olha que interessante. O quebrantamento é o trabalho de Deus em nós, para que possamos ver nossa necessidade constante da graça dele. Então, queridos, uma reflexão para nós nessa noite, sobre quebrantamento. Em primeiro lugar, nós precisamos enxergar quem Deus é e quem realmente nós somos. E é claro, nós somos pequenos, somos dependentes, limitados, precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Segunda questão, precisamos pedir perdão também, nos arrepender. Porque eu falei aqui das bênçãos do quebrantamento, mas, pastor, como é que eu tenho esse quebrantamento? Amados, começa avaliando a sua vida, examinando a si mesmo, vê se há em você algum pecado. O salmista Davi disse assim, vê se há em mim, ó Senhor, algum caminho mau, e me coloca no caminho bom. O salmista diz no Salmo 55, 51, pequei contra ti, somente contra ti pequei. E lá no final ele diz assim, que o que agrada o Senhor, eu li esse texto aqui, o que agrada o Senhor é um coração contrito e quebrantado. O contrito significa arrependido. O arrependimento faz parte da pessoa quebrantada. A pessoa que reconhece o erro, que reconhece o pecado, que pede perdão. Terceira reflexão, precisamos aprender a reconhecer e verbalizar a nossa necessidade espiritual. Sou eu, Senhor, que precisa de transformação, não é o meu irmão do lado e nem minha irmã. Você já viu, aquele crente que vai no culto, e daí o pastor começa a pregar, ele vira para a esposa ou para quem está do lado, nossa, o fulano tinha que estar aqui. Nossa, o cunhado meu tinha que vir, meu primo, minha tia, minha avó, não, é para você. É você. Se você está sentado aqui no culto, não é só aqui, qualquer culto que você está sentado, é para você a palavra. Você nunca pode dizer assim, isso aí estou cansado já de ouvir. Irmão, sempre tem algo novo. Eu costumo dizer assim que a palavra ela é fantástica, maravilhosa, porque ela salta aos olhos. Cada vez que você lê, você pode ler textos, muitos textos a tua vida toda, mas sempre vai ter um momento que você vai ler às vezes até o mesmo texto, e ele vai vir para você. Por isso que a Bíblia diz a palavra que ela é como uma espada cortante, dos dois lados. Porque ela sempre tem algo para mudar em nós. Amados, nós vamos estar em processo de quebrantamento, em processo de transformação até o último dia de vida.
até o último dia. Não existe nessa vida uma perfeição para nós. Nós estamos sempre sendo tratados, até os últimos momentos. Deus vai sempre nos aperfeiçoando. E uma quarta reflexão ainda, é que nós precisamos ser obedientes e sensíveis à vontade e à direção de Deus para a nossa vida. Porque o quebrantamento, amados, ele é interessante. Eu estava até assistindo agora esses dias, não sei se os irmãos também estão, um seriado novo que está na Amazon Prime, eu acho, Amazon Prime, do Casa de Davi, a história de Davi. Estão assistindo? E muito bom, por sinal. E o Davi foi ungido por Samuel, numa situação bem interessante, né? Foi lá na casa de Jessé, todos conhecem a história, e Jessé apresentou para ele os meninos, ou os filhos, mais bem fisicamente, homens de guerra, soldados, né? Até o Jessé se enganou, mostrou lá, e o Samuel naquela cena ora por eles, e Deus fala para o Samuel, não é nenhum deles. E o Samuel fala para Jessé, cadê o rapaz? Está faltando um aqui. Ele está lá no campo e manda chamar. E Deus diz para ele assim, eu não vejo como os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. E por que Deus falou isso? Porque Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem quebrantado. O Davi teve suas situações, foi um homem de guerra, foi um homem que tinha sangue nas mãos. Mas você sabe a diferença? Ele era quebrantado. Sabe por quê? Porque ele era arrependido. Ele passou algumas situações que ele precisou pedir perdão para Deus. E ele fez isso, de todo o coração, de toda a alma. E Deus acatava isso. Deus se agradou disso. Por isso ele foi levantado como um grande rei, se tornou esse ícone da história que nós conhecemos. Era um homem como eu e você, com as mesmas dificuldades, limitações, mas porém, ele entendeu que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era quebrantado. Então nessa noite, queridos, eu espero estar aqui trazendo uma palavra para você, para irmãos que querem ser quebrantados, que querem ter um coração quebrantado diante de Deus, um coração que está no centro da vontade de Deus, que Deus possa olhar para você e dizer, o João é quebrantado, a Maria é quebrantada, o Antônio é quebrantado, o Guilherme é quebrantado, e assim por diante. Porque você tem um coração que reflete a glória dEle. Você tem um coração que reconhece que depende dEle. Você se humilha. O quebrantamento tem a ver com humildade. Bem-aventurados os humildes, ou quebrantados de coração, que herdarão o reino de Deus. O quebrantado tem que ser humilde. Não são as riquezas desse mundo, não são as posições sociais que temos que vai nos quebrantar. Mas é um coração rendido. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado enquanto você se rende. Deus, ele olha para dentro de nós. Como ele disse para o Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo a aparência, mas eu vejo o interior. Eu olho o coração. Então Deus está olhando o nosso coração. O quanto nós somos quebrantados. E nessa noite eu queria, meu convite para você, concluindo essa meditação, é que você busque esse quebrantamento, busque essa transformação. Porque Deus quer agir na sua vida. Amém, amados? Eu quero convidar o grupo para estar aqui comigo. Eu pedi para eles ministrarem uma canção. Eu vou estar aqui com eles também. Enquanto essa canção vai ser ministrada, eu quero ter um tempo de oração com você. Eu queria que antes da gente ir embora, antes de encerrar o culto, nós tivéssemos um tempo orando a Deus, nos rendendo aos pés dEle, nos quebrantando diante dEle, diante dessa palavra, né, de quebrantamento. Eu creio que uma necessidade que a igreja tem hoje é exatamente essa, de ser uma igreja quebrantada, de ser uma igreja que reflete a glória de Deus, de ser uma igreja humilde, de ser uma igreja que diz para o Senhor, eis-me aqui. Como o Isaías, lá no capítulo 6 que eu li, diz que a glória encheu o templo, ele reconheceu que era pecador, mas no final do texto, Deus... É bem interessante porque Deus só estava ele na igreja e Deus fala assim, quem eu enviarei? E Isaías levanta lá talvez a mão dele, né? Não diz isso lá, os detalhes, mas ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Dá para apagar a luz para mim aqui, do auditório?
Feche os teus olhos enquanto nós vamos ministrar essa canção. E depois nós vamos estar orando no final. Glória a Deus. Eu olho para a cruz eu vou. Vamos declarar isso. Do seu sofrer participar. Aleluias, glória a Da Deus. sua obra vou cantar. Meu Salvador, Ele é o meu Salvador. na cruz mostrou Jesus, o amor do Pai. o amor do Pai. Aleluias. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me Olha só, declare. quebrantado o seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Aleluia. Ele nos deu a vida. Eu estava condenado. Olha só. Declare. Mas agora pela cruz, Oh, Senhor, eu fui reconciliado. Vamos declarar pela cruz. Oh, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. a cruz, Aleluia. me chamou, Pela cruz gentilmente fomos quebrantados. atraiu e eu, Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. impressionante é o seu amor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo amor derramado na cruz. Me redimiu e me Mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Oh, Deus. Ele me redimiu. Me redimiu e me Mostrou o quanto é fiel. Diga, igreja. Pela cruz me chamou. Diga isso, diga. Gentilmente Adore a Ele. Adore a Ele. me atraiu e eu, Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
Quebranta-nos, quebranta o nosso coração. Quebranta, Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta as nossas vidas. Continue com os teus olhos fechados um minuto. Coloque sua vida diante dele. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estamos reunidos nessa noite. A começar em mim, quebranta meu coração. Quebranta o coração da tua igreja. Quebranta o coração desses irmãos. Aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, estão se rendendo aos teus pés. Vai atuando com o teu poder, com o Espírito Santo movendo. Vai movendo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. A tua palavra diz, Pai, oh Senhor, que o que agrada o Senhor é quem tem o coração contrito e quebrantado. Pai, vai movendo sobre essa igreja, vai soprando o teu Espírito sobre este lugar, para um tempo de avivamento, para um tempo, Senhor, de uma igreja humilhada, rendida, uma igreja que depende de Ti, uma igreja que não vive sem a Tua presença, uma igreja que tem necessidade de Ti, Pai. Move, Senhor, move, Senhor. Oh, aleluias. Soma-me conforme a tua palavra. Aleluias. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, declare isso, declare. Usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Deus, usa-nos. Sonda-me, Sonda-nos, Senhor. quebranta-me, Meu coração, Senhor. transforma-me, Enche-me e usa-me. sonda-me, É noite de transformação, é noite de quebrantamento, é noite de ser cheios do Espírito Santo, é noite de ser usado por Ele. Usa-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Sim, como Senhor. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluias. Que seja assim, Usa-nos, Senhor. Senhor, usa-nos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por essa palavra aqui, Pai. Que essa palavra de quebrantamento, Senhor, venha de encontro a cada coração. Os irmãos que nessa noite estão aqui, Pai, possam ser tocados pelo Teu poder, pela Tua presença. Uma transformação aconteça, uma rendição venha, um arrependimento venha, para que o coração seja quebrantado.
Que o Senhor possa olhar para nós e dizer assim: sois homens e mulheres segundo o meu coração, quebrantados, quebrantados. Nós agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Deus abençoe.